Considerando a decisão uniforme do Conselho Regulador da AGE, em reunião do dia 7/4/22, de reconhecer e negar provimento ao recurso interposto pela empresa Expresso Satélite Azul Eireli, tendo em vista o que consta dos autos, considerando que a parte autuada não apresentou argumentos e provas suficientes à descaracterização do auto infração número 40795 e que este foi lavrado atendendo os requisitos necessários à sua validade, mantendo seus efeitos legais pelo descumprimento da legislação. Notificada da decisão acima relatada, em 22/4/22, apresentou seu pedido de revisão em 1/7/22. E, em virtude do que determina o parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 13.569/99, acrescido pela Lei 18.101, 17 de julho de 13, essa decisão de primeira instância será objeto de reexame e deliberação pelo Conselho Regulador. Dessa forma, os autos chegam a esse Conselho Regulador 01 para o referido reexame e deliberação junto ao Pleno do Conselho Regulador. Em análise do pedido de revisão, alega resumidamente. Inicialmente, necessário se faz esclarecer que o Expresso Satélite Norte Limitada é empresa distinta da empresa Satélite Azul Limitada. Dito isso, temos que a empresa requerente é parte legítima para figurar no polo passivo do presente auto, objeto que discute a presente lide. Da simples análise do processo administrativo final 3009, anexado na presente ação, poderá ser constatado erro na identificação do sujeito passivo. Em que pese o auto ter sido lavrado em desfavor da requerente, a requerida junto aos autos provas referente ao Expresso Satélite Norte, daí já está claro que o auto lavrado em desfavor desta requerente deve ser anulado, veja o que consta do processo. Ao final, requer: a. Preliminarmente seja reconhecida a ilegitimidade passiva da requerente, com a extinção do processo administrativo. B. Julgado procedente pedido de revisão para declarar, em definitivo, a nulidade do auto infração 40795, fundamentada pela infringência às regras em decorrência dos vícios apontados e comprovados, e por corolário a inexigibilidade do pagamento do valor de R$ 4.175,83. Quanto ao mérito, as razões trazidas pela autuada são inconsistentes para invalidar o auto de infração, já que os argumentos trazidos para tanto baseiam-se na alegação de que a empresa não descumpriu o preceito legal, pois tem autorização da ANTT para transportar os passageiros nos municípios apontados, e da não caracterização da ilegalidade no desembarque em local distinto, e que o auto de infração está eivado de erros. Verifique-se nos autos que o agente fiscal constatou que a empresa autuada prestou o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal, conforme prescrito no artigo 6º, inciso 2 da Lei 18.673 de 14. Acresce, além da documentação anexa aos autos, a fé pública do fiscal no exercício de suas atribuições, só afastada por prova robusta em sentido diverso, o que não foi feito pela autuada, no caso em tela, limitando-se tão somente às alegações. Consta também dos autos um bilhete de passagem emitido para o trajeto de Goiânia, São Miguel do Araguaia, e o termo de declaração firmado pela passageira Carmoniza Ribeiro de Freitas, em que afirma que o trajeto da viagem tem como origem a cidade de Goiânia e como destino a cidade de São Miguel do Araguaia, confirmando o trajeto real percorrido na viagem e o valor pago. Segue manifestação da Procuradoria no parecer 49/2002. Em proêmio, no que diz respeito ao pedido de revisão, preconiza o artigo 65 da Lei 13.800 de 2001, que os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando sugerirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar
a inadequação da sanção aplicada. No mesmo sentido, os artigos 39 e 96 das resoluções normativas 297/2007, redação dada pela Resolução Normativa 45/2016 e número 105/2017, respectivamente, replicam tal possibilidade excepcional de reexame. É dizer, pois, constitui requisito indispensável para eventual revisão do processo a existência de fatos novos ou circunstâncias relevantes que possam justificar a inadequação da sanção aplicada. Fato é que a matéria foi devidamente apreciada e submetida a julgamento em duas instâncias administrativas, na forma legal, tendo a parte interessada exercido a contento seu direito ao contraditório e à ampla defesa, inexistindo motivos capazes de ensejar nulidade do auto. Logo, incólumes as decisões que mantiveram os efeitos legais do auto de infração, materializadas nas resoluções 92/2021 e 44/2022, de tal modo que o presente procedimento apurativo/punitivo, salvo melhor juízo, não merece reparos. Ante o exposto, opina-se pelo desprovimento do pedido de revisão interposto, haja vista que não demonstrava na esteira dos fundamentos vertidos alhures a existência de fatos novos ou circunstâncias relevantes passíveis de inutilizar a sanção imposta. Portanto, fica evidenciado tanto a regularidade do auto de infração ora analisado, bem como que a empresa não apresentou nenhum fato novo, documento ou prova que pudesse sustentar suas alegações e, consequentemente, pudesse contradizer a regularidade do auto de infração. Isto posto, considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração, pois, ao ser lavrada, atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para que o mesmo seja anulado, desconheço do pedido de revisão e, consequentemente, voto pela manutenção do auto de infração 40.795. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Conselheira Natália. Conselheiro Gui. Acompanho também, Pedro. Conselheiro Marcelo. Também acompanho o voto do relator, conselheiro Paulo. Próximo processo, por gentileza. Item 3.2. Processo número 2022.000.2900.1410. Interessado, Alci Antônio Ferreira. Transportes. Assunto: utilizar na execução do serviço veículo não registrado na GR. Gostaria de saber se é interessado em realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Autuado através do AI 41.141, por infringir o artigo 77, inciso 4º da Resolução Normativa número 105/17, ao utilizar na execução de serviço não registrado na GR, Alci Antônio Ferreira Transportes foi notificado em 25 de março de 22 e apresentou sua defesa em 11/4/22. Encontrando-se regular junto a esta agência, uma vez que a viagem do Certificado de Registro de Veículo, CRV, tem início em 18/12/21 e 18/1/22, e validade a 18/6/22, na modalidade de serviço de fretamento contínuo, conforme despacho 27997/2022, da GR-CCL 11027, da Coordenação de Cadastro e Licenciamento. Assim, o veículo está devidamente registrado com CRV válido na AGR. Ao final, requer a anulação do referido auto de infração. Posteriormente, o processo foi remetido à Câmara de Julgamento, onde o relator concluiu pela anulação do auto de infração 41.141, que foi confirmado posteriormente pela Resolução 050/2022, e enviada a este Conselho Regulador para reexame, por força do parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 13.569 de 99, acrescido pela Lei 18.101, 17/7/2013. Preliminarmente conheço a defesa apresentada,
por presentes os requisitos necessários à sua admissão. Quanto à auto-infração 41.141, o veículo de placa GVH 6642, que foi objeto da autuação, está regularmente registrado na GR, consoante foi demonstrado pela defesa, que juntou cópia do certificado de registro de veículo 31.548. Tal fato é confirmado pela coordenação de cadastro e licenciamento da GR, nos termos do despacho 2799 de 2022. Certificado de registro de veículo 31.548. Anexo, documentação necessária para a inclusão ou renovação do CRV. Isto posto, tendo em vista consta dos autos, após a análise da ocorrência, acompanho o entendimento da Câmara de Julgamento, voto pela anulação do auto de infração 41.141. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Conselheira Natália. Conselheiro Gui. Acompanho também. Conselheiro Marcelo. Eu tenho uma dúvida. Conselheiro Paulo, qual que é o despacho que a gerente de transporte confirmou que está correto esse registro? Porque me veio aquela dúvida que nós discutimos há umas 2 sessões atrás sobre a validade do registro e da licença. O registro ser trianual e a licença ser anual. E se esse não poderia ser um caso. Eu queria realmente ver qual que é o despacho que a gerente de transporte confirma isso aqui, para ter certeza se não era o caso, talvez o registro está validado, mas a licença talvez vencida, né? É o despacho 2799 de 2022. Certificado de registro de veículo, número 31.548. Despacho 27. Não estou achando esse despacho aqui nos autos. Só um minutinho, por favor. Estou checando aqui, não sei. Eu fiz a comunicar o voto. A internet está meio devagar, só um pouquinho aqui. Está caindo. 9 de março foi a atuação. Não, de acordo, tá correto. De fato, o licenciamento também válido durante, realmente foi algum erro na autuação. Então, nesse sentido, eu acompanho o conselheiro relator pela anulação do auto de infração. Obrigado, conselheiro Marcelo. Também acompanho o relator. Próximo processo, por gentileza. Item 3.3. Processo número 2022.000.29.00.2109. Interessado, primeira classe transportes. Assunto: transportar passageiros em número superior à localizada para o veículo, multa por passageiro excelente. Gostaria de saber se é interessado em exercer intervenção oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Trata o processo do auto de infração 40/2016, lavrado em nome da empresa Primeira Classe Transportes Limitada, com base no inciso 14 do artigo 10 da Resolução 297 de 2007. A empresa foi autuada na GO 415, no quilômetro 02, no trajeto Goianápolis/Anápolis, por transportar 10 passageiros acima da lotação permitida para o veículo, cuja lotação permitida é de 42 passageiros. O veículo de placa KQY 8G25 está corretamente identificado no relatório de fiscalização anexo ao auto de infração 41/2016. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 282 de 2022, e a R recebida em 2 de maio de 22.
Notificada, apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. Alega em resumo em sua defesa o seguinte: inicialmente menciona a total improcedência da autuação referente à notificação 282/2022, que o veículo pertencente à empresa autuada excedeu o limite de passageiros na aludida viagem em uma emergência, uma vez que estava prestando socorro para outro veículo da notificada, cujo pneu havia furado. Entende que, por se tratar de uma situação de emergência e diante da necessidade de atender com urgência os passageiros que estavam no veículo que teve seu pneu furado, não há o que se falar em infração cometida. Ao final, requer que o auto de infração, lavrado em nome da empresa, seja julgado improcedente. A Câmara de Julgamento, em reunião realizada em 15/6/22, julgou por unanimidade de votos pela manutenção do auto de infração, por descumprimento da legislação vigente. Em cumprimento ao que dispõe o inciso 1 do artigo 6º da Resolução 297/2007, a autuada foi notificada da rescisão da Câmara de Julgamento da AGR em 12/7/22. A autuada protocolou o recurso em 27/7/22, requerendo que fosse reformada a decisão da Câmara de Julgamento, em reunião realizada em 15 de junho de 22, que julgou por unanimidade de votos pela manutenção do auto de infração, alegando a ausência dos meios prova, e declarada a nulidade do auto de infração e arquivado o processo. E, em virtude do que determina o parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 13.569/99, acrescido pela Lei 18.101, 17 de julho de 2013, essa decisão de primeira instância será objeto de reexame e deliberação pelo Conselho Regulador. Preliminarmente, conheço do recurso apresentado por presentes os requisitos necessários à sua admissão. Segue a análise dos documentos, dos argumentos e fundamentos arados pela empresa de forma pontuada. Se não, vejamos. 1. Auto de infração 41.216 está assinado na forma legal e o agente fiscal, Paulo César Ferreira, corretamente identificado, inclusive com o número do seu CPF. Uma via do auto de infração foi encaminhada eletronicamente para a empresa autuada, via e-mail registrado na AGR, devidamente caracterizado no auto de infração. O auto de infração foi lavrado no ato da fiscalização. Não existe a obrigação legal de apor o ciente na segunda via. O ato infracional está caracterizado e efetivamente comprovado nos autos, ou seja, o transporte passageiro acima da lotação permitida para o veículo, inclusive a própria empresa, admite tal fato em sua defesa. Os argumentos e justificativas apresentados a título de defesa não dão sustentação legal para anular o auto de infração 41.216. Menciona neste documento dispositivo da Resolução Normativa 0105 de 17, que não se aplica à matéria em exame. Acrescente-se a isto que a defesa foi encaminhada via e-mail e não obedeceu ao que dispõe a Resolução Normativa 191 de 2022, que trata sobre o procedimento para o recebimento de defesas e recursos de processos administrativos de auto de infração, por e-mail, no âmbito da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviço Público. Quanto à auto-infração 41 de 2016, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Portanto, fica evidenciado tanto a regularidade do auto-infração ora analisado, bem como que a empresa não apresentou nenhum fato, documento ou prova que pudesse sustentar suas alegações e, consequentemente, pudessem contradizer a regularidade do auto-infração. Isto posto, tendo em vista que consta dos autos, considerando que a parte autuada não apresentou argumentos e provas suficientes à descaracterização do auto de infração e que esse foi lavrado atendendo aos requisitos necessários à sua validade, voto pela manutenção do auto de infração 41.216. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Conselheira Natália.
Conselheiro Gui, Acompanho também. conselheiro Marcelo, Eu acompanho só ressaltando que, de fato, há a possibilidade de transportar passageiro além da capacidade do veículo, desde que seja uma situação de emergência, de suporte, de socorro a outro veículo. Mas aí caberia à empresa atestar que houve, de fato, essa ocorrência, o que, mais uma vez, até discutimos na reunião passada, a presunção de veracidade do fiscal ela deve prevalecer, salvo se há comprovação no sentido contrário por parte do autuado, que não ocorreu. Aí, na verdade, uma alegação do fiscal versus a alegação da empresa sem nenhuma comprovação, prevalece a palavra, né, do fiscal que possui fé pública. Então, nesse sentido, acompanho o relator. ok, obrigado, conselheiro Marcelo. Também acompanho o voto do conselheiro relator Paulo. Dando prosseguimento aí aos trabalhos, Giovana, Item 4. Apresentação e discussão de processo da relatoria do conselheiro Marcelo Nunes Oliveira. Processo item 4.1. Número 2021-000-2900-4226. Voto vista. Interessado, Alves e Oliveira Transportes e Locações LTDA. Assunto: prestar o serviço intermunicipal de passageiros de qualquer natureza sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização da forma legal. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro. Obrigado. Esse é aquele pedido de vista que eu fiz na reunião passada sobre um transportador que foi autuado por transportar passageiros de Rio Quente, Caldas Novas para Goiânia, né, e depois para Brasília. A Câmara de Julgamento houve por bem anular a auto-infração, por considerar que o conjunto probatório do autuado comprovaria, na verdade, que não haveria transporte intermunicipal de passageiros. O conselheiro relator seguiu esse entendimento pela anulação do auto-infração. Eu pedi isso para analisar melhor a situação e vou trazer aqui uma explicação do que de fato ocorreu e o meu entendimento. Então, vou dispensar o relatório. Da análise dos autos, entendo que a autuada não se desincumbiu suficientemente do seu ônus processual de provar os fatos por si alegados, ao ponto de desconstituir ou invalidar o ato administrativo de natureza fiscalizatória. Pelo contrário, a cronologia fática narrada da defesa é confusa, genérica, e até ao contrário do que é dito no voto da Câmara de Julgamento, não é robusta, muito pelo contrário. Na verdade, na Câmara de Julgamento, o voto menciona, inclusive, que a autorização da INTT para essa viagem comprovaria as alegações da autuada, o que, na verdade, a pessoa não deve ter lido a autorização de viagem, quem relatou esse caso na Câmara de Julgamento. Porque o relatório, a autorização de viagem que foi emitida no INTT, era muito claro ao dizer que a rota sai de Brasília, vai em Caldas Novas e Quente, passa por Goiânia. Goiânia está listado na autorização do INTT como um ponto de parada. Depois Brasília. Então, está configurado o transporte municipal na própria autorização de licença de viagem da NTT, que diz que tem um ponto em Rio Quente e um ponto em Goiânia. Então, configura aí o transporte intermunicipal de passageiros. Então, como se vê na autorização da NTT, que está juntado nos autos, não isenta, pelo contrário, comprova que há uma parada em Goiânia planejada, então nem pode se alegar também que foi uma parada eventual, não planejada. É uma parada planejada porque foi emitida e está listada na autorização da NTT. Poder-se admitir, em observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade da administração pública, que o desembarque de apenas um passageiro no aeroporto de Goiânia, por motivo de alteração do voo, não seria motivo suficiente para a configuração do transporte intermunicipal de passageiros, de modo a exigir do autuado a emissão de nova autorização de viagem junto à GR apenas para essa parada. Concordo com esse ponto de vista. Eu acho que se eventualmente um dos passageiros tivesse um voo alterado, porque os 9, 10 passageiros não eram de Brasília também, eram do Nordeste, então usariam o aeroporto para voltar para sua casa. Então, eventualmente, uma alteração no voo de um dos passageiros, acho que seria razoável, e aí usando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da administração pública, eu acho que seria razoável não exigir da empresa uma autorização perante a GR apenas para fazer uma parada no aeroporto e deixar um passageiro, se fosse esse o caso. Concordo com esse ponto de vista, tá? Contudo, infelizmente eu digo porque eu acho que a empresa não foi capaz de atestar essa alegação, o autuado não comprovou essa versão dos fatos,
que é contraditória com o relato do fiscal, em cujo relatório afirmou que houve o desembarque completo do veículo em Goiânia. O mesmo seguiu vazio para Brasília. No relato do fiscal na auto-infração, é bastante claro que todos os passageiros desembarcaram em Goiânia e o veículo seguiu vazio para Brasília. Este gabinete, inclusive, entrou em contato com o autuado para verificar se o mesmo possuía algum documento que pudesse atestar sua versão dos fatos, né, como bilhete de passagem dos passageiros, foto, qualquer elemento que pudesse comprovar as suas alegações, desmentindo eventualmente a versão do fiscal de que todos os passageiros desembarcaram em Goiânia. O autuado não foi capaz de apresentar qualquer elemento, na verdade, falou que não tinha como, não se interessou muito por tentar contraditar, mesmo com a nossa abordagem, com o nosso contato. E ressalta-se que a autorização emitida pela ANTT apenas lista os nomes dos passageiros e a rota utilizada, ou seja, Brasília, Rio Quente, Caldas Novas, Goiânia, Brasília. Com parada em Goiânia, não dispõe acerca do local de desembarque final dos passageiros, se era Goiânia ou Brasília. Nesse sentido, deve prevalecer o relatório do fiscal. Embora se reconheça que a fé pública não é o princípio absoluto, requer-se que seja contraditado mediante elementos fáticos razoáveis, não apenas relatos em sentido oposto. Em outras palavras, diante do relatório do fiscal da GR, vis-à-vis o mero relato do autuado desprovido de elementos comprobatórios, deve prevalecer o auto de infração, também em obediência à presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, como também defendem alguns dos principais doutrinadores do direito administrativo brasileiro, como Elio Lopes Meirelles, José Santos Carvalho Filho, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, que apresentam o entendimento de que a impugnação de veracidade dos fatos narrados deverá sempre implicar a imputação do ônus da prova em desfavor do sujeito particular. Concordemos ou não com essa posição, é a posição majoritária da doutrina também. Cabendo a esse comprovar a ilegalidade do ato administrativo. Destaque, considerando a anemia da probatória defensiva, frisando, o ônus da prova é do autuado. Entendo que o auto de infração reúne todos os requisitos de validade, a saber, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, portanto regular, o que naturalmente cai por terra inconsistente versão da empresa transgressora. Assim sendo, considerando os elementos que compõem a instrução processual, entendo que a infração administrativa imputada a autuado restou configurada na espécie, principalmente porque o auto de infração número 40.906 gosta de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Há atributos esses não desconstituídos pela empresa infratora. Antes exposto, atendendo ao comando do artigo 50, incisos 1 e 6 da Lei Estadual 3.800, e supesado no princípio da tutela conferida à administração pública, voto pela reforma da decisão consubstanciada na resolução número 117 de 2021 da Câmara de Julgamentos, 2 de dezembro de 2021, a oportunidade que manifestam pela manutenção da auto-infração para que produza os seus efeitos jurídicos legais. Vale ressaltar também que há um entendimento mais ou menos prevalente na Câmara de Julgamento de que essas infrações devem conter um conjunto de elementos do parte fiscal, como a identificação dos passageiros, a documentação dos passageiros, etc., e tem sido recorrentemente anulados a autos de infração por parte da Câmara de Julgamento, ausentes esses elementos. Eu discordo desse posicionamento da Câmara de Julgamento, dado que não há, nem na lei, nem na nossa resolução, qualquer tipo de exigência nesse sentido. Mais uma vez, o fiscal tem fé pública, e muito embora não seja um princípio absoluto, a resolução não exige esses elementos, de modo que, na ausente qualquer elemento contraditório da parte do autuado, deve prevalecer o relatório do fiscal em relação a esses autos de infração, e discordo da anulação desse auto de infração baseados tão somente na ausência da qualificação dos passageiros, dado que isso não é uma exigência constante de nenhum ato normativo da GR. Então, é assim como voto. Obrigado, conselheiro Marcelo. Conselheiro Paulo, para a sua manifestação. Presidente, diante das argumentações do colega, do conselheiro, eu vou recolher o processo para melhor. O áudio, por gentileza. Eu vou recolher o processo para melhor estudo, melhor análise. Eu também tive avaliando aí o processo, e o que me chamou a atenção foi na página 419 do anexo de defesa da defesa do requerido,
do interessado, Alves de Oliveira, em que ele aponta lá o relatório de viagem, né? E no relatório de viagem, aí ele já prevê uma parada no aeroporto de Goiânia, né? Como ele apresenta a autorização da NTT, não haveria problema dele marcar essa parada em Goiânia se fosse para deslocar passageiros do aeroporto de Goiânia para Brasília, né? Ocorre que ele mesmo confessa que teria sido para deixar Então, assim, isso, para mim, de certa forma, afasta o caso fortuito, né? Porque não haveria. Não houve não haveria nenhum problema da indicação em si da parada no aeroporto de Goiânia, né, senhor Marcelo, porque ele poderia fazer isso para para transportar um passageiro do aeroporto de Goiânia para Brasília, que era o destino dele, né? Então, ocorre que ele mesmo confessa que essa parada foi para desembarcar, né? Como esse roteiro de viagem já estava previamente descrito, então, eu gostaria que o senhor examinasse, conselheiro Paulo, porque no meu entendimento que isso pode afastar a questão do caso fortuito, né? Que a gente Sim, sim. colocou aqui. E eu até assim, como eu falei, eu até acho que se fosse um desbarque de um passageiro, comprovadamente, mesmo que de maneira planejada, eu acho que seria, como eu falei, pela princípio da proporcionalidade, eu acho que seria desproporcional autuar a empresa com uma multa talvez até pesada por desembarcar um passageiro apenas dentre os 9, 10 que a gente tinha no veículo e depois seguir viagem para Brasília. Porque, eventualmente, de fato, pode ser que quando ele foi contratado, todos os voos saíram de Brasília e no meio do caminho um foi alterado pela companhia aérea. Perfeitamente plausível a versão, mas deixa se fosse comprovado. E acho que também é um ônus muito grande para uma empresa, para um pequeno empresário, exigir que ele tenha um cadastro aqui na GR, um registro na GR, para apenas fazer o desembarque de um passageiro no aeroporto de Goiânia por uma situação dessa. Eu também acho que não é razoável uma atuação nesse sentido. Agora, ele não conseguiu comprovar. Pode ser que tenha sido saber somente um, pode ser que tenha sido todos os passageiros desembarcados em Goiânia, então configurando sim um transporte intermunicipal e não uma situação de caso fortuito, uma alteração não planejada no voo de um dos passageiros. Então, e acho que infelizmente, porque a gente tem que seguir a lei, a legalidade, eu acho que é uma atuação até pesada para a situação fática, mas é o que a lei determina. Então, nesse sentido que... E nós entramos em contato com o autuado, para verificar se ele conseguia, de fato, comprovar as ligações, e infelizmente ele não conseguiu comprovar. Eu até entendo a dúvida levantada pelo conselheiro Paulo, porque pela cronologia dos fatos, se a abordagem ocorreu em Senador Canedo, na GO 020, eu estou inferindo que quando houve essa abordagem, a van ainda estava com os passageiros, certo? Então, seria impreciso, naquele momento, dizer que, ou não, né, que todos os passageiros desembarcariam em Goiânia, né? Então, nesse aspecto. Mas, como o próprio condutor do veículo alega que foi deslocar para deixar o passageiro no aeroporto e já na autorização de viagem já tinha aquele destino, então há no meu ponto de vista aqui, eu gostaria que o conselheiro Paulo com certeza vai avaliar com bastante atenção o ponto, mas o que eu vejo esse, olhando a cronologia dos fatos e os documentos que já haviam sido, que foi apresentado, que já haviam indicado esse trajeto, então, no meu entendimento aqui, afasta a condição de caso fortuito. Tá? Presidente, eu gostaria só de reforçar aqui, inclusive o conselheiro também concordou, com relação à atuação do fiscal, sabe? Porque o fiscal é que causou tudo. Toda o, os relatórios da Câmara, tanto quanto o nosso, se fundamentou na ausência de prova do fiscal. Então, assim, seria alguma coisa assim mais pertinente se ele apresentasse uma relação, uma fotografia do pessoal, não sei, sabe? Uma prova que justificasse suas alegações.
Uma sugestão que que eu... a fé pública não é absoluta. Sim, Ela, sem dúvida, sem dúvida, ela tem que se fundamentar em alguma base. sem dúvida. Aqui, nesse caso, não houve base nenhuma para ele fundamentar. Posteriormente, a defesa apresentou. É que, assim, a cronologia dos fatos e os documentos apresentados, eles corroboram A visão do com a fiscal. tese do fiscal, muito embora reconheça que poderia ser, digamos assim, Subjetivo. poderia ser um pouco melhor detalhado essa questão do auto de infração, porque o que ocorreu depois da abordagem do fiscal e senador Canedo, de certa forma, né, é uma inferência do que pode ter ocorrido, né? Talvez poderia constar E no auto que e essa suposição, foi decorrente do relato de algum passageiro, foi Sim, decorrente do relato do sim, motorista. de uma Eu acho que, e entrevista, aí né? nesse ponto eu concordo com o conselheiro Paulo, muito embora, mais uma vez, a fé pública deve prevalecer na ausência de fatos que contradizem, ela não é um princípio absoluto, e eu acho que os nossos relatórios deveriam ser mais consubstanciados, mais elaborados. Eu acho que muitas vezes o relatório do fiscal ele é pobre em Uhum, informação. Então, hoje em dia todo mundo tem um celular. Então, no sim, próprio aplicativo deveria talvez ter talvez até uma sugestão para é a isso. TI, um campo para cá postar fotos imediatamente da Sim, autuação, observar sim. do veículo, dos passageiros. Entrevistas, né? Eu acho que o relatório talvez poderia até pensar em um guiazinho para os fiscais de que tipo de informações são importantes constarem no relatório para tornar aquele relatório mais robusto, menos Sim. genérico, de modo que até o autuado consiga, eventualmente, exercer de maneira mais apropriada o seu direito de defesa. Uhum. Qual é o ponto que está sendo é isso, alegado? sem dúvida. O fulano de tal citou que todos os passageiros iam desembarcar em Goiânia. Tendo essa informação, talvez o autuado poderia contraditar isso Uhum. com informações e com dados. E também vale uma outra sugestão. Além de um guia para os nossos fiscais, eu acho que vale a gente preparar um guia para os autuados, um guia de como se defender. Nós vimos aqui, diferentemente de outras agências reguladoras, principalmente no federal, que aqui a gente trabalha com muitas empresas pequenas. O empresário do fretamento, pessoalmente, é um microempresário. O empresário tem uma van apenas. Não tem o suporte de um advogado, não tem o suporte de uma assessoria, né, para fazer esse trabalho por ele. Então, muitas vezes você vê aqui, nesse mesmo caso, aqui a defesa fica para o próprio empresário, que não tem conhecimento jurídico, enfim, para se defender de maneira apropriada. Eu acho que de transparência para o setor, a gente poderia pensar em fazer um guia de como as empresas podem se defender. Aqui, basta se o cara tivesse juntado É, aqui nos autos Uhum. um bilhete aéreo de um dos passageiros que embarcou em Brasília, comprovando que, olha, não Sim, foram nove, sim, eles não desbarcaram, foram para Brasília. Tem sim, aqui o bilhete aéreo do fulano que está na lista da NTT, ele sim, embarcou em Brasília naquele dia. Isso desmentiria eventualmente a versão fiscal caso o autuado estivesse com sim, razão. Então, mas um guia de como se defender, que tipo de elementos a gente vai considerar na prova, ajudaria as empresas, principalmente os pequenos, que não têm uma assessoria jurídica disponível, a se defender e, eventualmente, contraditar falhas, eventualmente, na parte de fiscalização, que sim, são passíveis de ocorrer. sim. A sugestão, considero, Marcela, é bastante procedente, tá certo? Inclusive, essa é uma das preocupações que a gente tem manifestado aqui, né, em relação à qualidade das defesas, né, que inclusive tem dificultado até a formação do nosso juízo aqui, né. É um assunto que eu tenho debatido também com os representantes das empresas. Nós estamos programando e planejando aqui um workshop, né, sobre a regulação do transporte, de forma que a gente pudesse abordar esses temas, mas eu creio que é possível, sim, a gente elaborar aí uma sugestão, né, de um manual, ou até mesmo um encontro específico com essa finalidade, de forma a orientar essas empresas, né, as empresas. Bom, então, mais alguma manifestação acerca desse não, processo, né? resolvi. Então, agradeço, Giovana, por gentileza, prosseguimento aí dos trabalhos. Item 4.2. Processo número 2022 000 2900 2375.
Interessado, primeira classe, transportes, assunto. Executar o serviço de fretamento sem prévia autorização. Gostaria de saber se é interessado em realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Obrigado, Giovana. Bem, esse caso aqui, a primeira classe foi autuada por realizar um fretamento sem autorização. Em síntese, ela alega que efetuou, de fato, ela não nega que efetuou o transporte, mas ela alega que a GR estava impossibilitada de dar novas autorizações, né, para a exploração do serviço de transporte rodoviário de passageiros, e por força dessa impossibilidade da GR conceder novas autorizações, ela acabou fazendo esse transporte sem autorização. Mas, basicamente, não faz sentido essa alegação dela, porque nosso impedimento, que caiu em março, né, com o efeito suspensivo que nós conseguimos no judiciário, referia tão somente ao transporte regular. O que a primeira classe estava fazendo nesse caso aqui era um fretamento. E nunca houve nenhum óbice a empresa requerer autorização e emitir licença de viagem para fretamento aqui na GR. O que havia era para o transporte regular. Então, então já é um mérito, ela não se desencubiu do ônus processual, as alegações não fazem sentido, dado que o que ela estava fazendo era transporte de fretamento, que nunca houve proibição por parte da GR de emitir novas autorizações. A recorrente é em incidente específico em relação a esse fato, tá? Despacho 301 de 2022, razão pela qual determina que a administração intensifique, sugiro, na verdade, intensifica a fiscalização periódica nas rodovias intermunicipais do Estado de Goiás, de modo a evitar novas transgressões da empresa primeira classe no que tange a esse transporte de passageiros, utilizando a sua autorização de linha regular para fazer fretamento. Tá? Então, eu nego provimento ao recurso para manter o auto de infração em relação à primeira classe, e foi assim também que decidiu a Câmara de Julgamento. Eu voto. Obrigado, conselheiro Marcelo. Conselheiro Paulo. Acompanho. Conselheira Natália. Acompanho também. Conselheiro Gui. Acompanho também. Também acompanho o voto do conselheiro Marcelo. Item 4.3. Processo número 2022.000.2900.2494. Interessado Juarez Mendes de Melo. Assunto: transportar passageiros em número superior à lotação autorizada para o veículo. Multa por passageiro excedente. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Bem, aqui o processo contra Juarez Mendes em relação ao transporte de passageiros superior à lotação do veículo, multa por passageiro excedente. A Câmara de Julgamento manteve o auto de infração, tá? A empresa recorreu, alegando que a Câmara de Julgamento não enfrentou todos os pontos que ela alegou, mas, na verdade, não procede a alegação. A Câmara de Julgamento, sim, analisou todos os pontos de defesa apresentados pela Juarez. A empresa, na verdade, é que repete como um copia e cola os mesmos argumentos levados à Câmara de Julgamento. E essa situação de transportar passageiros em pé só é válida em situações excepcionais, né, como prestação de socorro, acidente ou avaria, e percurso de pequena distância executado com velocidade reduzida. Não é o caso da recorrente, ela não desincumbiu seu ônus processual, não comprovou que esse transporte de passageiros excedentes foi em alguma dessas situações excepcionais que a lei permite. Ela apenas reproduziu, como falei, a defesa prévia inicial, sem qualquer elemento adicional. Ademais, como se não bastasse o auto de infração 41228, observe que a recorrente é, inclusive, reincidente específico, despacho 302 de 2022, o que, sem dúvida, denota uma ousadia e diferença da autuada em relação às normas regulatórias da GR. De fato, a Juarez Mendes Melo, violação paraúna, é recorrente nesse tipo de autuação em transporte de passageiros além da capacidade. Portanto, acompanho o julgamento na Câmara de Julgamento, nego o provimento ao recurso e mantenho auto de infração em favor da empresa Juarez Mendes Melo. É o meu voto. Obrigado, conselheiro Marcelo. Conselheiro Paulo. Conselheira Natália. Conselheiro Gui. Acompanho também. Também acompanho o voto do conselheiro Marcelo. Item 5. Apresentação e discussão de processo da relatoria do conselheiro Gui Francisco Brasil Cavalcante. Item 5.1.
Processo número 2022 000-52-000-323. Interessado, Saneamento de Goiás, Saneago. Assunto: Plano de Racionamento do município de Bom Jardim de Goiás, versão 2. Gostaria de saber se há interessados em realizar citação oral para este processo? Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Pelo processo já ter vindo com orientação da GR para poder fazer revisão e voltado novamente para vocês, não há interesse de fazer nenhuma sustentação oral. Obrigada. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro relator. Presidente, versos nos autos Seu áudio. nos autos sobre o plano de racionamento de abastecimento de água na cidade de Bom Jardim de Goiás, encaminhada à AGR pela concessionária Saneamento de Goiás S.A., Saneago, por meio do ofício 5344 de 2022, de 26 de agosto de 2022. Referido plano de racionamento elaborado em 21 de agosto de 22, atualizado em 1º de setembro de 22, com vigência programada para o período 1º de setembro de 22 a 10 de outubro de 22. Traz de forma detalhada sobre o sistema de abastecimento de água de Bom Jardim de Goiás, cujo suprimento é atendido pelo sistema ETA convencional e também complementado por poços tubulares profundos, segundo a Saneago. Isso aqui, presidente, já está em vigor, né? É o plano de racionamento da cidade, né? Aqui já tem a ciência da gerência de saneamento, que opinou pela procedência do plano de racionamento, com as ressalvas já apontadas no referido estudo, conforme parecer no 103 de 2022. Feitas essas considerações, esse conselheiro vota pela aprovação do plano de racionamento de abastecimento de água da cidade de Bom Jardim de Goiás, previsto para o ano de 2022, por entender que ele atende ao conteúdo mínimo exigido pela Resolução Normativa 194 de 2022, CR, ao dispor dos critérios tecnicamente corretos para a adoção das medidas necessárias para a consecução dos seus objetivos, em especial a implantação do rodízio, ressalvando a obrigatoriedade da concessionária Saneago observar as orientações complementares às informações apontadas pela Gerência de Saneamento da AGR, no parecer GESB número 103 de 2022, no qual adoto como razão de deferir. É como voto. Obrigado, conselheiro Gui. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheiro Paulo. Conselheira Natália. Também acompanho o voto do conselheiro Gui. Giovana. Item 6. Apresentação e discussão dos processos da relatoria da conselheira Natália Maria Vicênio Spadoni. Item 6.1. Processo número 2022 000-53-000-668. Interessado Metrobus. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo? Senhor presidente, peço licença para retirar, já que não tem mais nenhuma pauta da Saneago. Um minuto, por gentileza. O Alfredo da Saneago está pedindo licença. Licença concedida. Obrigado, Alfredo, aí, pela participação. Tá? Eu agradeço. Boa tarde. Para poder falar no computador, para poder passar para o pessoal. Só um minutinho, por gentileza. Você pode se sentar aqui. Diante da manifestação do interessado em realizar a sustentação oral, eu peço só um minuto da atenção dos senhores para a gente poder fazer o login dele na plataforma para todos que estão virtualmente poderem acompanhar a sustentação oral. Só um momento.
Bom dia. Antes de dar início à sustentação oral, gostaria de informar que o prazo é de 15 minutos. O senhor pode dar início à sua sustentação. Ok, muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Me escutam bem? Sim. Ok. Meu som está muito... Mas eu tirei aqui, melhorou. Ok. Bom, ontem foi protocolado ao processo uma resposta do nosso presidente, Francisco Caldas, prestando esclarecimentos, assim, bem, né, tirando as dúvidas em relação ao que consta esse processo. Então, se esse ofício for lido nesse processo, eu acho que ele vai trazer esse esclarecimento necessário para a votação. E se surgir alguma dúvida, eu vim aqui justamente para poder buscar, tentar esclarecer essas dúvidas. Então, assim, se não ficarem repetitivos, né, ou se eu fizesse a sustentação agora, sempre o ofício for lido. Se ele não for, eu faço. Eu estou pronto para isso. Obrigado. Teria que considerar, o ofício já faz parte da consideração da análise. Já foi da análise, né? apreciado. Então, né, isso Faz fica à parte vontade do- aqui, né? Então, não há necessidade, só... Não, mas o senhor pode ficar à Pode vontade permanecer. e acompanhar o voto da conselheira. Só por motivo de cumprimento da legislação, gostaria, qual que é o nome do senhor? Leônidas Elias Júnior. Eu sou superintendente de planejamento e transportes da metrópole. Obrigada, vou constar em ata. Né? Pois não, conselheira Eu Natália. vou passar diretamente a fundamentação e voto, porque consta todos os esclarecimentos nele. A Lei 13.453 de 99 autoriza a concessão do crédito outorgado e de redução da base do cálculo do ICMS. Nesse sentido, o artigo 6º, 142-A do Decreto 8.414 de 2015 dispõe que a isenção é limitada à cota de consumo mensal, estabelecida em cada empresa, apurado pela Agência Goiana de Regulação, com base na média do consumo mensal dos últimos 6 meses, cujo resultado será comunicado oficialmente à Secretaria de Estado da Fazenda até o dia 10 do último mês de cada semestre. Grifo nosso. Conforme a legislação supracitada, é de competência da agência reguladora a responsabilidade da apuração da cota do consumo mensal do óleo diesel de cada concessionária da rede metropolitana do transporte coletivo, com base na média do consumo mensal dos últimos 6 meses. Sabe-se que essa autarquia tem o papel principal de controlar, em toda a sua extensão, a prestação dos serviços públicos e ou do exercício de atividades econômicas, assim como a própria atuação das pessoas privadas que passaram a executar. É necessário aperfeiçoar os critérios de apuração e aferição do óleo diesel para que se torne a execução desses serviços mais eficiente e satisfatório entre as partes, reguladoras e empresas reguladas. Conforme o ofício 300/2022 da Metrobus, a empresa afirma que utiliza tão somente a leitura verificada do odômetro, prevalecendo a hora do retorno do veículo da garagem após a operação. Procedimento esse sistemático e diário. A posterior também é feita testes de consistência estes dados pela área da qualidade. Sendo prudente lembrar somente a existência de uma garagem, oficina e parqueamento e uso exclusivo nas linhas autorizadas pela CMTC, que utilizam o eixo Anhanguera em suas extensões. Frise, não há outra utilização dos ônibus hoje em operação. A empresa também afirma que não são computadas
as viagens têm consequências de avarias de veículos, onde outro ônibus é deslocado para transbordo dos passageiros. Nesse caso, também não são computados as quilometragens que veículos avariados retornam à garagem para manutenção. Ainda com base no ofício 300/2022 da Metrobus, a quilometragem formada pela Rede Mob, consórcio extraída da ITS4 Mobility, não contempla a quilometragem ociosa ou morta, que é aquela produzida pela operadora para a logística do início das viagens, tanto no eixo Anhanguera, quanto em suas extensões localizadas nos municípios Veracruz, Trindade, Goianira e Senador Canedo, como também do percurso quando do recolhimento dos veículos diariamente dos terminais para garagem. As quilometragens produzidas durante os testes de veículo após reparos realizados pela equipe de manutenção também não são computadas pelo ITS4 da Mobility, pela Rede Mob. Portanto, afirma que todas as diferenças apresentadas acima pode-se concluir que a medição real das quilometragens percorridas são aquelas efetivamente medidas nos odômetros dos ônibus da Metrobus, que, por certo, diferem em quantitativo daquelas registradas pelo equipamento ITS4 Mobility da Rede Mob. Importante ressaltar que, por ocasião do cálculo da CMTC, em que estimou-se uma média de 8% de margem para a medição dessa quilometragem, a Metrobus afirma que não operava as estações do eixo Anhanguera, portanto, essa quilometragem morta era substancialmente menor devido à logística anterior da distribuição dos ônibus contemplado apenas no tráfego a partir da garagem Metrobus, próximo que era ao eixo, as estações do eixo Anhanguera. Através do ofício 1023 de 2022, a Rede Mob Consórcio menciona que os dados apurados e que estão sendo enviados da quilometragem realizada dos ônibus pela RMTC não contemplam a quilometragem operacional ociosa ou quilometragem morta, que são as distâncias percorridas entre as garagens e o campo operacional, ponto inicial e final das linhas. Foi enfatizado que o sistema ITS4 Mobility, utilizado, só apura a quilometragem obtida a partir de uma viagem previamente programada e que foi efetivamente realizada, não contempla viagens extras ou emergenciais, não sendo possível a Rede Mob Consórcio apurar outros dados de quilometragem que não estejam dentro desse contexto. Outro ponto citado pela Rede Mob é que a transmissão dos dados do ITS4 Mobility também pode sofrer impactos por causa das áreas de sombra existentes em alguns locais da região metropolitana de Goiânia, ou seja, áreas que, por alguma razão, há obstrução da telefonia, impedida a transmissão dos dados. A transmissão desses dados sofre impacto devido a eventuais sombreamento de áreas de cobertura, que possam impedir a transmissão integral dessas informações, conforme mencionado no próprio consórcio Rede Mob, no ofício 316 de 2022, de 6 de setembro de 2022, tendo como consequência registro a menor daquelas quilometragens não transmitidas. Baseado em todo esse contexto mencionado, solicitamos à Secretaria-Geral dessa pasta atenção em relação à informação do despacho número 1213 da Coordenação de Gestão de Sistemas de Transporte sobre a divergência da quilometragem, a fim de que informe este fato no ofício que será expedido para a Secretaria de Economia, posteriormente que o referido órgão encaminhe a sua pasta de gerência de combustível e a mesma faça verificação in loco nos postos com relação à divergência dos dados apresentados. Por fim, que a empresa Metrobus Transporte Coletivo S.A. seja comunicada para que promova um modelo de controle práticas em relação à quilometragem dos seus respectivos veículos, assim como fornecimento de procedimentos e estrutura destinadas a assegurar a conformidade
dos atos de gestão com padrões morais e legais em relação ao programa de compliance público do Poder Executivo do Estado de Goiás. Dessa forma, somos pela aprovação, sim, da isenção do ICMS sobre o óleo diesel consumido com as ressalvas indicadas acima, constantes nos autos para que a Agência Goiana de Regulação fixa a cota de consumo mensal de óleo diesel junto ao órgão titular para efetivação do benefício, ou seja, junto à Secretaria de Economia. É o meu voto, presidente. Obrigado, conselheira Natália, pelo voto. Conselheiro Gui. Eu acompanho. Conselheiro Marcelo. Eu acompanho também, e mais uma vez, eu acho que isso ressalta a necessidade de a gente, de fato, estabelecer uma metodologia, talvez até na forma de ou regulamento, até guia mesmo, né, para apurar melhor esses óleos diesel, de modo que a gente não fique exclusivamente na palavra das empresas, mas que a gente possa também aqui assegurar uma verificação mínima a respeito da veracidade e exatidão dos dados, dado que isso implica depois uma renúncia de receita por parte do Estado, né? Mas eu acompanho o voto da relatora. O conselheiro Paulo. Eu também acompanho. Esse realmente é um assunto do nosso maior interesse, né? E responsabilidade aqui da agência. Reconheço também que há uma dificuldade, digamos, técnica, né, na apuração dessas quilometragens, de forma que a gente precisa avançar, né, e juntamente aí com a CMTC, e juntamente com a RMTC, e juntamente com as concessionárias, sobre como melhor indicar essas quilometragens. De fato, a gente observa que para uma estimativa de 8% numa configuração anterior, né, da Metrobus, né, não sei se vocês conseguiram apurar, mas me parece que o índice agora seria algo em torno de 11%, né? Porque antes, presidente, a Metrobus fazia só o eixo Anhanguera. Sim. Então, aí realmente não tem como você querer manter ainda o mesmo índice, sendo que agora ela está fazendo outras regiões. Então, no mínimo, seria a adequação que a gente prevê, uns 11%. Por gentileza, o senhor gostaria de manifestar? O transporte ele é pendular, né? Então, ele tem o pico da manhã e o pico da tarde. E ele é sazonal, porque tem justamente esse pico, mas a demanda, ela vem das extremidades para o centro. Então, quando é da largada, todos os veículos nossos vão às extremidades. Vocês têm que formar o carrossel, né? Que vocês chamam, né? Exato. Mas assim, eles saem das extremidades. Então, essa quilometragem, 3h30, 4 horas da manhã, é chamada de quilometragem móvel. Então, quando nós passamos a deslocar para cidades, né, com a extensão do eixo, né, passamos a deslocar para cidades, a quilometragem móvel realmente deu um salto muito grande. Por isso que ela diverge das demais concessionárias. E até outra coisa, as demais concessionárias, para evitar um pouco de quilometragem ociosa, que é a quilometragem não operacional, portanto, não remunerada, o que acontece? Elas abrem garagem mais próximo das largadas, no meu caso da Metrobus, que é uma garagem somente, e a origem do seu contrato é somente o eixo Anhanguera. Então, acho que esse é o principal motivo e que explica bem, né, o porquê dessa divergência. Mas o voto ficou muito bem esclarecido. Obrigado, conselheira Natália, e agradeço a disponibilidade da Metrobus em participar, em esclarecer todos os pontos, e creio que, como foi dito aqui também, há uma oportunidade da gente avançar aí nesses controles, né? Tá, muito obrigado. Sim, acompanho o voto da conselheira Natália. Agradeço as contribuições da empresa Metrobus. Item 6.2. Processo número 2021-000-29005515. Interessado Juarez Mendes de Mello. Assunto: pedido de revisão. Transportar passageiros em número superior à lotação autorizada para o veículo. Gostaria de saber se há interessados em realizar sustentação oral para este processo? Tendo assim, passo a palavra para a conselheira relatora. Bom, esse aqui, como até o próprio conselheiro Marcelo falou, é caso reincidente. No caso, eles pediram, já passou pela Câmara, passou pelo Conselho, não apresentaram nenhum fato novo,
Então, eu indefiro o pedido da revisão e mantenho os efeitos do auto de infração. Obrigado, conselheira Natália. Conselheiro Gui. Conselheiro Marcelo. É da empresa Juarez Mendes também, né? Não tem. Ele fez um Ctrl-C, Ctrl-V, que a gente já tinha igualzinho, sido apreciado, não apresentou nenhum fato É a novo. fala que a gente fala que suas defesas são defesas completamente genéricas, padrão para todos os casos, não ajuda em nada. Acompanha. Conselheiro Paulo. Também acompanho o voto da conselheira Natália. Giovana. Item 6.3, processo número 2022.00029001173, interessado Rápido Goiás Norte. Assunto: não prestar informações nos prazos estabelecidos pela GR. Gostaria de saber se há interessados em realizar a sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para a conselheira relatora. Conforme o despacho número 532 da coordenação de expediente, o processo foi encaminhado a este Conselho Regulador para reexame e deliberação nos termos do parágrafo 8º, artigo 19 da Lei 13.569 de 99, acrescido pela Lei 18.101 de 17 de julho de 2013. Primeiramente, é competência exclusiva da AGR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás. E ela o faz na forma legal, nos termos que dispõe a Lei 13.569 de 99, o Decreto 9.533 de 9 de outubro de 2019, como o Decreto 8.444 de 1º de setembro de 2015. A empresa notificada foi notificada em 10 de fevereiro de 2022, conforme notificação número 3/2022, encaminhada via e-mail para apresentar no prazo de 10 dias as informações inerentes à TRCF, referente ao período de setembro de 2021 a dezembro de 2021. A empresa Rápido Goiás Norte Limitada encaminhou as informações de que trata a notificação número 3/2022 somente no dia 8 de março, às 9h21, conforme evidenciado no e-mail de lavra da autuada enviada à gerente de transporte à agência reguladora, GR, portanto, fora do prazo estabelecido pela GR. Como se nota, o ato infracional está caracterizado e comprovado nos autos, nos termos que dispõe o inciso 16 do artigo 12 da Resolução 297 de 2007, em face de que as informações não foram prestadas no prazo estabelecido pela GR. Ante o exposto, tendo em vista que consta nos autos, considerando que a parte autuada não apresentou os argumentos e provas suficientes à descaracterização do auto de infração e que esse foi lavrado atendendo os requisitos necessários à sua validade, reformo a decisão de primeira instância e voto pela manutenção do auto de infração 41.153. É o meu voto. Conselheiro Gui. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Conselheiro Paulo. Acompanho. Também acompanho o voto da conselheira Natália. Item 6.4, processo número 2022.00029001863. Interessado, Expresso São José do Tocantins LTDA. Assunto: não prestar informações nos prazos estabelecidos pela GR. Gostaria de saber se há interessados em realizar a sustentação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para a conselheira relatora. Vou passar direto também a fundamentação e voto dessa aqui. Em relação, foi ao prazo da postagem, a divergência foi em relação à aferição da tempestividade do recurso, quando ele se der por correio, será a data da postagem e não a data do protocolo. E a empresa apresentou a postagem
que estava no prazo ainda da defesa dela. Foi um dia antes. Verifica-se na defesa da empresa Expresso São José do Tocantins Limitada que a autuada apresentou as informações solicitadas no item 1.1 da nota técnica número 1/22, a respeito de informar do quadro de horários atualizado dentro do prazo estabelecido pelo ofício circular número 2 de 2002, ou seja, 5 dias úteis após o recebimento do ofício circular número 02. A postagem de informação do quadro de horários deu-se no dia 20 de janeiro de 2022 e a AR 26 de 1 de 2022, que foi o recebimento da AGR. Mas a postagem estava dentro do prazo. No caso em exame, a contagem do prazo para prestar as informações inicia-se efetivamente em 17 de janeiro e com seu término em dia 21 de janeiro de 2022, à luz que estabelece no artigo 66 da Lei 13.800 de 2001, na seguinte forma: os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento. Na contagem de prazos em dias, computar-se-ão somente os dias úteis. Dessa forma, entendo que o auto de infração número 41.188 deve ser anulado em decorrência de que carece de embasamento legal, assim como em respeito ao princípio da razoabilidade. Essa decisão é amparada no que diz o artigo 53 da Lei Estadual 13.800 de 2001, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado de Goiás, em consonância com as súmulas 346 e 473 do STF, que preceituam que a administração pública pode anular seus atos próprios quando derivados de vícios ou se tornam ilegais porque deles não se originam direitos. Ante o exposto, com base na documentação dos autos, esse conselheiro vota no sentido de ratificar a decisão da Câmara do Julgamento, declarando nulo o auto de infração. Obrigado, conselheira Natália. Conselheiro Gui. Eu vou acompanhar. Conselheiro Marcelo. Uma pergunta para a conselheira Natália. Teve um caso, um tempo atrás, que a gente viu, bem semelhante, em que a empresa juntou nos autos um código, né, de rastreamento para comprovar que ela tinha enviado. Só que naquele código, à época, não tinha nenhuma, dizer, uma comprovação de que aquele código se referia de fato a defeito. Podia ser o código de rastreio, qualquer coisa. Nesse caso aí, há algum... Ela juntou no processo, conselheiro, o AR, que inclusive fala, observação, resposta do ofício 43 e 44. Então, sim, já está incluso no auto, até imprimir, caso tivesse alguma divergência. Okay. Então, realmente estava no prazo. Conselheiro Paulo. Também acompanho o voto da conselheira Natália. Algum outro assunto aí de interesse do colegiado? Sendo assim, a reunião está encerrada. Obrigada a todos.